Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós. Hoje nós vamos dedicar um tempinho para falar de responsabilidade. A responsabilidade é o interesse que nós temos na dimensão da responsabilidade, é que a responsabilidade é mais um item que pode gerar muito estresse na nossa vida. Consequentemente, pode ter repercussões em nossa saúde, né? Nós começaríamos dizendo assim que o que nos caracteriza como seres vivos é o fato de que nós somos responsivos. E essa responsividade ao ambiente, ela pode ter várias nuances e algumas bem diferentes das outras. A responsividade, né, a capacidade de produzir uma resposta, seja ela uma resposta comportamental, seja ela uma resposta cognitiva, uma resposta intelectual ou emocional, mas de alguma maneira nós nos modificamos na medida em que o ambiente nos recruta, nos chama, nos conclama. Um exemplo disso: toca um telefone, eu atendo e é uma pessoa me dando uma notícia ruim, uma má notícia, ou uma notícia indesejável, ou uma notícia inconveniente. Isso imediatamente produz em mim uma mudança imediata. Antes do telefonema terminar, já teve uma mudança. E esta mudança, ela pode ir na direção, né, de uma reatividade ou de uma responsabilidade, como a gente já vai falar daqui a pouco, né? Essa capacidade de responder, ou seja, de me modificar na medida que o ambiente se modifica, essa responsividade, ela é inerente ao fato de sermos vivos, ou seja, é próprio do ser vivo modificar-se quando o ambiente à sua volta se modifica. Então você imagina uma paisagem, você tem pedras, uma cachoeira e umas árvores. Dali 5 anos, você vai fotografar o mesmo lugar, as plantas estão num tamanho completamente diferente. Estão num formato também que não estavam antes e outras plantas surgiram. Eventualmente alguma árvore tombou. Mas a pedra leva muito tempo para se modificar. Então, a pedra não responde prontamente ao ambiente. O ser vivo responde prontamente, seja uma planta, seja um animal. Então, a responsividade é inerente ao fato de sermos vivos e que existe uma ativação mútua ambiente-ser vivo. O ambiente influi no ser vivo e o ser vivo, por sua vez, responde, reage, e esta resposta, esse troco, essa devolução também modifica o ambiente. Dentro dessa responsividade, nós poderíamos destacar duas possibilidades de muitas. Tem dezenas de outras, mas a gente vai se dedicar a duas porque estas estão mais intimamente ligadas com a experiência do estresse. A primeira delas é a responsividade reativa, ou se você quiser, reatividade, que é algo que tem uma característica muito fortemente espontânea e automática, né? Esta forma de responsabilidade, a reatividade. Então, novamente, um exemplo: toco o telefone, eu atendo, vem uma bomba para mim. Novamente ali, a minha reação a esse telefonema será uma reação caracterizada por imediatez e inconsequência. Então, quando a minha boca seca de susto, né, eu não estou prevendo. Isso é um ato inconsequente, eu não estou prevendo uma consequência, isso simplesmente acontece à revelia de qualquer outra
variável que não o susto que eu estou levando. Então, esta é uma forma imediata de responder. É uma forma inconsequente, portanto. Ela não tem dentro de si a possibilidade, ela não comporta a dimensão da consequência. Eu até sei que tem, mas naquele instante que eu reajo, este funcionamento não está levando em conta a consciência da consequência. Não está desprezando, simplesmente não está levando em conta. É fugaz, é uma experiência fugaz, efêmera. Ela se esvai, ela não perdura. Ela também não implica qualquer engajamento ou qualquer reflexão. É por isso que é perigoso tomar decisões, ou tomar gestos, ou falar coisas no afã do momento. Por quê? Porque a reação prescinde dessas outras coisas. Estas coisas estarão presentes na outra forma de responsividade, que é a responsabilidade. Fala-se sempre em reagir e responder em lugar de reagir. Aqui nós estamos falando de uma coisa um pouco mais ampla do que simplesmente responder. Estamos falando da ideia de responsabilizar-se, que é um pouco mais ampla, é um pouco mais repleta de consequências. A responsabilidade, por sua vez, em lugar de ser imediata, ela é mediata. Assim como na física você tem fenômenos mediatos e imediatos. Não tem nada a ver com o tempo. Então, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. Parece que a gravitação entre a Terra e o Sol parece que ela não é mediada por mais nada. Não tem um outro fenômeno que produza essa rotação. É imediata, embora leve 365 dias para completar uma volta. Então não tem nada a ver com a velocidade, não tem nada a ver com o imediato que a gente usa no cotidiano. Aqui é imediato, mediato, como algo que leva, que sofre a ação de outros fatores intervenientes. Então, no caso da Terra, é a massa da Terra e a massa do Sol. Ponto. Não tem mais nada no meio. Agora, na nossa responsabilidade diante de um desafio existencial, a nossa responsabilidade é imediata. Por quê? O que vai entrar em conta ali? Vai entrar em conta que a responsabilidade ela implica uma autoria de algum gesto, de alguma decisão, de alguma palavra emitida. É preciso que haja um autor, uma nomeação. É preciso haver uma habilitação. A responsabilidade ela circula por toda a nossa vida anímica. Inclua-se aí todos os nossos valores, todas as nossas intuições, nossas experiências pregressas, né? Todas elas influem, têm participação na construção da minha responsabilidade em relação, no nosso exemplo, em relação ao telefonema. A responsabilidade, diferentemente da reação ou do responder simplesmente, a responsabilidade é duradoura. Ela faria o que alguns autores chamam de formar um traço duradouro. Implica nessa nomeação. Então, um emprego, uma profissão, uma nacionalidade,
Mas essas coisas todas, elas foram dadas já prontas para a gente. Eu queria dedicar o nosso tempo para falar da nossa responsabilidade perante as coisas que não vieram no pacote. A nossa participação em alguma coisa. Então, a nossa responsabilidade, vamos supor que nós estamos nos debruçando e olhando a situação de crianças em carência material importante. Diante disso, eu posso me condoer, eu posso me solidarizar às lágrimas, posso passar a noite insone em função dessas crianças vivendo essa vida privada, em privação de coisas elementares, né? Ou eu posso me responsabilizar ou financeiramente ou mesmo dando meu tempo a uma dessas causas. Aliás, você quer ver o que realmente te motiva na vida? Você quer ver o que é que te engaja na vida? Muitas vezes é difícil dizer do que você gosta. Não sei do que eu gosto. Não. Mas preste atenção aonde você gasta o seu dinheiro e aonde você gasta o seu tempo. Estas duas coisas vão mostrar de fato aonde o seu coração habita. É lá onde você gasta o seu tempo, você gasta o seu dinheiro. É lá que você tem condição de se responsabilizar. O resto pode ser muito permeado por imaginação. Imaginar. Eu posso imaginar, e porque eu estou me condoendo, aí novamente, pelas crianças, eu estou fazendo algo. Até estou. Mas se eu só fico me condoendo, talvez aí não haja a dimensão da responsabilidade em toda a sua abrangência possível. Uma outra característica da responsabilidade é que ela tem a capacidade de definir rumos na nossa existência. A responsabilidade muda o percurso de nossa vida, diferentemente da reação. Quando a reação muda alguma coisa na nossa vida, frequentemente é um resultado indesejado. Não sempre, às vezes não, mas num número suficiente de casos a experiência é ruim. Karl Jaspers, o psicopatologista da primeira metade do século XX, hoje ele não está sendo muito falado, ele está um pouco démodé, mas ele foi seguramente uma influência importantíssima para a formação dos conceitos que a gente tem na psiquiatria mesmo até hoje, as medicações novas, as condutas inovadoras, têm um berço, tem uma origem no trabalho desse psicopatologista alemão, Karl Jaspers. Karl Jaspers falava na ideia de se formar um todo. Formar um todo. Quando se aprecia, quando se considera alguma coisa, você poder formar um todo para que isto possa ter alguma forma de sentido, possa ter alguma forma de coerência. Os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas convicções, é preciso que momento a momento forme um todo. Isto aqui tem que ser radicalmente diferenciado de formar uma totalidade. A totalidade seria muito mais o preenchimento de uma expectativa imaginária do que de fato algo que tenha presença na nossa vida. Quer ver um exemplo? Quantos litros tem o mar? Soma tudo. O mar glacial ártico, mar glacial antártico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Índico. Quantos litros de água salgada existe no mundo? Você não sabe. Eu não sei. Talvez algum de nós tenha tido acesso a alguém que fez essa estimativa. Deve ter com certeza tem. Mas não é algo que faça parte da nossa experiência humana. Não é uma contagem possível.
para a nossa experiência como seres humanos. É uma inferência de cálculo e pode ser preciso, pode ser fantasticamente preciso. A inteligência artificial existe, ela existe. Mas mesmo assim, né, tendo esse número, isso é um número que extrapola completamente a nossa experiência humana. A gente não... Quantos litros tem? Não posso falar, tem tantos. Isso não quer dizer nada. A totalidade, portanto, ela é uma ideia que vai sempre nos colocar em dívida. Porque eu estou sempre me comparando ao meu imaginário. O meu imaginário não tem limite. A gente consegue imaginar qualquer coisa. Por isso que determinadas experiências sempre devem ser tidas, especialmente experiências de transcendência, experiências desse tipo, de êxtase, é preciso tê-las com muita cautela, porque você tem uma participação imensa do imaginário. Não estou dizendo que, né, estou simplesmente marcando que tudo aquilo que tem uma pregnância muito grande de imaginário, a gente tem que tomar um certo cuidado. Portanto, o todo, que não tem nada a ver com a totalidade, pode ser entendido para fins da nossa reflexão. Um todo é um compósito, é uma somatória, é uma agremiação de coisas que eu posso perceber em mim mesmo que tenham coerência suficiente entre elas, ou incoerência também, para percebermos um estado de mundo. Quando eu falo estado de mundo, eu estou me referindo à ideia do Humberto Eco, lá no livro Os Limites da Interpretação. O estado de mundo, portanto, é um conjunto, uma composição que tem suficiente coerência para a gente perceber esse estado de mundo no sentido do Humberto Eco. É um estado de mundo, não é estado do mundo, porque o mundo dá a ideia do conjunto total. E novamente a gente vai cair na mesma falácia de estar escravizado a uma entidade abstrata, inexistente, chamada a totalidade. A responsabilidade, esse estado de mundo, no nosso caso, não é o mar, nem o número de peixes, nem o número de habitantes na Terra, mas sim o conjunto, a somatória, o conjunto da emoção, do sentimento, da paixão e do afeto, que são 4 dimensões que é nossa esperança poder futuramente a gente poder se dedicar um pouco aqui nesses papos, a diferenciação e aqui que cada um tem em comum e como é que isso pode influir no nosso mundo interior, no nosso universo interior. A responsabilidade legítima, portanto, não a coerção, não o constrangimento, mas a responsabilidade legítima é aquela que brota de dentro. Você pode me dar uma obrigação. A responsabilidade que nós estamos falando aqui é aquela que vem de nós, né? É a consentida, é aquela que nós tomamos para nós. A responsabilidade legítima, portanto, só se instala na visão de um todo. Por mais relativo que esse todo seja, por mais incompleto que esse todo seja, por mais não total que este todo seja, é a única forma de você ter a experiência de uma responsabilidade legítima. Responder de fato com algo. Não com as suas palavras, não com as suas ideias, mas com o seu ser como um todo. Você colocar o seu ser como um todo em uma certa direção. Percebam que o que eu estou falando aqui não é pequeno. É simples, mas não é pequeno. A responsabilidade é diferente do dever. Vamos lembrar, você chegou na escola e aprendeu a ler e aprendeu matemática. Eu pergunto a você, na época que você foi para a escola, você realmente estava disposto a ir? Ou é uma coisa que jogaram no teu colo? Quando eu falo jogar no colo, não estou falando que foram maus.
Quando jogaram no seu colo, não estou dizendo que a escola é um lugar de castigo. Eu digo que jogou no seu colo significa que você não teve participação nenhuma na decisão daquilo. Pode ser que mais tarde você até reconheça que foi uma boa. Normalmente a gente reconhece. Mas o fato irredutível é que no momento da experiência de ir para a escola, eu não participei da decisão de ir para a escola. Deixa quieto creche, deixa quieto berçário, deixa quieto uma série de atividades às quais a criança é submetida, muitas vezes essenciais, mas nós participamos muito pouco do começo das nossas vidas. À medida que vamos crescendo, vamos adquirindo a visada, e na proporção em que amadurecemos, a responsabilidade pode ir se instituindo. E quando ela não se institui, o sofrimento pode ser atroz. Repara, responsabilidade não é uma coisa vaga. Responsabilidade é perante o meu marido, perante a minha esposa, namorado, namorada, perante meus pais, perante o que eu faço, perante a minha profissão, perante uma determinada situação que bate à minha porta. Alguém vem vendendo, toca a minha campainha vendendo uma coisinha lá, você percebe que o cara tá desempregado. Este tipo de responsabilidade é sempre em relação a algo. É um todo, né? Sempre a responsabilidade se dá em relação a um todo que se modifica momento a momento. Portanto, é diferente do dever. O dever vem de fora. O dever é atribuído. A responsabilidade eu assumo. É diferente. E a visão ampla, o awareness, que diz respeito a esse todo momentâneo, né, é o caminho mais curto rumo à responsabilidade. E pode acontecer que você vire para mim e fale assim, mas vem cá, você está falando responsabilidade, responsabilidade. Já te ocorreu que pode ser que eu não esteja interessado em responsabilidade, ou em mais responsabilidade do que eu já tenho, ou não cabe mais responsabilidade na vida. Já te ocorreu que a responsabilidade não pode não ser uma conquista? Você, claro, opa, porque sai caro. Responsabilizar-se sai caro. Mas a alternativa a responsabilizar-se, né, é experimentar culpa e experimentar angústia. Então, por quê? Porque a responsabilidade é a experiência que, lá onde ela se instala, lá onde eu me responsabilizo, eu deixo de sentir culpa e eu deixo de sentir angústia. Então, quando eu estou diante de um desafio, o tal do telefonema, e novamente me desafia, eu não sei o que fazer, na proporção em que eu me responsabilizo pelo fato de que eu não sei o que fazer, né, é que começa a brotar a atitude resolutiva. E a atitude resolutiva não deixa espaço nem para a culpa e nem para a angústia. E angústia, ansiedade, e nós sabemos que ambas experiências são profundamente tóxicas, são profundamente incapacitantes em lidarmos com a vida e com os desdobramentos que o presente momento vai tendo, né? A prática contemplativa, mindfulness, aí tão em moda, tão em voga, é uma das formas hábeis de se entrar em contato com essa visão ampla, com esta visão de um todo que nós falamos hoje. Então é sempre, mas não é o único, tá? Outros caminhos, outros meios hábeis podem se configurar, podem aparecer para você. Não se feche ao novo, não se feche às novas possibilidades sempre. Se você sentiu que esse vídeo foi de ajuda para você, se você gostou, por favor, não deixe de dar um like, de compartilhar, de comentar, eventualmente até se inscrever no nosso canal, porque com essas atitudes você ajuda a
a melhorar o serviço que a gente presta para vocês, tá bom? Um forte abraço, até a próxima.